que acontece? Isso aí é mais uma peça do quebra-cabeça para entender como é vital, não é, para a liderança no NAC, essa redução de população em 80%. Eles precisam reduzir absurdamente. Não é? Eles precisam mudar completamente o sistema aqui, justamente para quê? Para ter as ferramentas, para ter os recursos, para poderem montar esse sistema futuro, que é o que eles acham que vão implementar, mas os nossos amigos das 49 raças estão justamente aqui para não deixar isso acontecer, por mais louco que isso possa parecer, né? Essa ficha vai cair no momento em que as 49 raças se apresentarem para todo mundo, e que está muito perto. Aí vai ser um grande cala-boca, inclusive vai ser um susto para essa galera aí. E opa, peraí, como assim? Eles estão achando que eles são os reis da cocada preta, que a partida está ganha, que já ganharam o campeonato, e negativo, não é nada disso. Vão quebrar a cara de maneira régia, não é? Eu estava assistindo, esses dias, uma palestra de uma pessoa que assim, um grande investidor, esse cara. É um americano, grande investidor, não lembro o nome dele, que eu assisto muita coisa, muita coisa, mas eu fiquei impressionado com o que ele estava falando, com o que ele trouxe para a gente de informação. Tá? E ele estava falando do quê? Estava falando o seguinte: esse mundo aí, que o pessoal, principalmente ligado às big techs aí, e a determinados governos, que estão falando de inteligência artificial, da infraestrutura de inteligência artificial que está sendo colocada, não é? Ele colocou determinadas perguntas que eu achei extremamente interessante e nunca tinha pensado nisso. Ele falava assim: nos dias de hoje, para você implementar essa infraestrutura, entre aspas, tecnológica, existem determinados metais que são fundamentais. Um deles sendo o cobre, de vital importância. E ele fala: não tem produção de cobre para montar isso que eles estão falando. Mesmo que a gente pegasse, que o cobre pode ser reciclado, mesmo que a gente pegasse e saísse detonando aí a nossa infraestrutura e reciclasse esse cobre para não dar certo. E ele levantou algumas questões, não é? Qual é o plano desse pessoal mesmo? Porque esses data centers, esses centros de inteligência artificial, consomem uma eletricidade absurda. E não tem isso. Mesmo que saia construindo usina nuclear, mini usinas nucleares, não dá, não dá. No estado atual, não tem como. É inviável, é impossível. Né? Até porque, vamos dizer, ali, o limite de oferta desse metal, principalmente, ele falou outros dois, eu não lembro agora. Eu lembrei o cobre porque vamos dizer, ele salientou a importância do cobre nisso daí, nessa estrutura toda, na construção dessa estrutura toda. E ele falou: não tem como. Aí eu falei assim: caramba, olha aí, do jeito que ele está falando, não é? Não tem como, na maneira que o mundo está hoje, com o nível de população, o nível de vida que a gente tem hoje, não tem como implementar isso daí. Ele está falando isso daí. Está colocando por A mais B mais C. Foi uma palestra técnica, gente. Extremamente técnica. Tanto é que eu não consigo aqui responder ou não consigo colocar detalhes, não é? Porque foi uma palestra, assisti uma vez, não anotei nada, mas me deu um clique. Por quê? Tem muito tempo que os parceiros nos falam que os Anunnakis e seus oligarcas, seus office boys, não é? Que é o que são, não é? Essa galera aí que acha que eles são imprescindíveis, não é? Não são. Os Anunnakis não estão nem aí, nem para os seus office boys, nem para a sua liderança. Se precisar descartar, eles descartam, estão nem aí. E eu não sei que nível de entendimento essas oligarquias têm dos seus senhores reais. Eu não sei se eles entendem em que jogo estão jogando, para quem estão jogando. Isso aí é uma pergunta interessante para se perguntar para os parceiros, se eles têm ou não compreensão.
Porque esse papo que a gente ouve, esse grupinho cultua Baal, cultua o Demo, cultua, né, os deuses antigos, sumérios, né? Cada hora eles falam os negócios. Né? Então não dá para entender. Será que eles estão sendo enganados, não é? Usando. Será que os Anunnaki estão usando, vamos dizer assim, uma cobertura, uma fachada, uma roupagem mística, espiritual, não é? Usando essas figuras aí para dominar, para não é? Manipular essa galera, através também dos seus mensageiros, porque os mensageiros ficam entre a cúpula Anunnaki e essa galera aí. Esses mensageiros são descendentes diretos dos Anunnakis, tem uma genética pura Anunnaki, só que, obviamente, não são altos, assim, não são do jeito que os Anunnakis são, tá? Eles não estão reptilianos, só para reforçar aqui, tá? Porque eu tenho ouvido muito esse negócio, eles são reptilianos, não sei o quê. Que a gente está vendo muitos, principalmente nos Estados Unidos, desse pessoal mais aberto que está vendo esse jogo, só que está um pouco perdido. Aí começa a falar, são reptilianos que vêm de mundos paralelos, como David Icke, que eu tenho certeza que muitos aqui conhecem. E tem um trabalho muito interessante, gente. Eu já li uns 3, 4 livros do David Icke há muito tempo atrás. Só que eu não consigo ouvir palestra dele, ou então entrevista, porque ele vai para um lado totalmente doido desses reptilianos que não é por aí, gente. Agora, a pesquisa dele em cima do sistema de controle, não é? O que a gente chama de GEO, é muito boa. Vale a pena, porque ele explica muito bem, ele é muito didático, é bem legal isso aí. Agora, quando ele chega nas conclusões, ali é que está muito furado. Está muito longe, pelo menos da realidade que os nossos parceiros vêm nos falando há muito tempo. Então, o que acontece, gente? Acontece isso. A gente está vendo uma situação, não é? Como eu estava falando antes, dessa pessoa nessa palestra, dizendo que a gente não tem recurso, não tem os metais, não tem como implementar isso daí. Muito bem. Então, o que acontece? Isso aí é mais uma peça no quebra-cabeça para entender como é vital, não é? Para a liderança Anunnaki, essa redução de população em 80%. Eles precisam reduzir absurdamente. Não é? Eles precisam mudar completamente o sistema aqui, justamente para quê? Para ter as ferramentas, para ter os recursos, para poderem montar esse sistema futuro, que é o que eles acham que vão implementar, mas os nossos amigos das 49 raças estão justamente aqui para não deixar isso acontecer, por mais louco que isso possa parecer, né? Essa ficha vai cair no momento em que as 49 raças se apresentarem para todo mundo, e que está muito perto. Aí vai ser um grande cala-boca, inclusive vai ser um susto para essa galera aí, que, opa, peraí, como assim? Que eles estão achando que eles são os reis da cocada preta, que a partida está ganha, que já ganharam o campeonato, e negativo, não é nada disso. Vão quebrar a cara de maneira régia, não é? Então, o que acontece? Essa palestra desse cara foi muito interessante justamente para quê? Para mostrar, para dar mais um subsídio para a gente entender essa mudança que eles querem fazer, essa redução drástica da população, não é? E deixar meia dúzia de gato pingado para servir de praticamente os escravos braçais, não é? A mão de obra braçal para determinadas situações onde que as máquinas e a inteligência artificial não podem substituir. Mais ou menos como foi no início da descida Anunnaki aqui. Quando eles desceram aqui, 450 mil anos atrás, estavam minerando ouro e outras coisas. Não é? Eles são de terceira dimensão, gente, igualzinho a gente. Tá? Precisam de recursos, precisam do ouro, precisam de outros metais. O ouro, principalmente, não tem nada a ver com o planeta deles, a atmosfera, essa fantasia que a gente ouve por aí, que eles precisam do ouro vamos dizer, para consertar a atmosfera do planeta deles. Isso é tudo caô, não é nada disso.
tem a ver com a manufatura, a fabricação do ouro monatômico para eles, para um monte de coisa, que tem a ver com o prolongamento de vida, né? A vida quase que eterna deles e tal. É outra situação. Tá? Mas o que acontece? Parece que eles querem voltar para a situação antiga, como era quando chegaram aqui, começaram a minerar, aí o pessoal técnico, não é? Os cientistas, os engenheiros, que são os igiges, que trabalham juntos, são subalternos dos Anunnakis. Rodaram a baiana, porra, não quero mais, isso aqui é um horror, está muito difícil, ó, fabrica aí uma raça escrava para a gente. Eles querem praticamente isso daí, gente. Meia dúzia de gato pingado, aqui, que não represente nenhum tipo de ameaça a esses recursos todos que eles precisam, né? É a infraestrutura de inteligência artificial. Eu tenho certeza que eles vão aí introduzir, vão permitir a introdução de determinadas tecnologias, porque achar, gente, que a gente teve uma evolução tecnológica nesses anos todos, principalmente o pós-guerra, achar que isso aí foi fruto das nossas pesquisas, descobertas, isso é caô total. Isso é mentira. Isso é uma falácia. Isso aí os parceiros já nos falaram várias vezes. Nosso presidente Urandir já fala isso há anos e anos e anos. Tá? Não foram descobertas tecnológicas, foram recuperação, né? Recuperar determinadas tecnologias que já existiam e bem mequetrefes. Né? Eles permitiram que determinadas tecnologias vagabundinhas, mequetrefes, como o Bilu fala, ele adora essa palavra, quando fala de Anunnaki, de coisa, essas tecnologias mequetrefes, ele adora essa palavra. O que acontece, gente? Foi permitido isso tudo, né? Foi permitido isso tudo. Então, o que acontece? Agora eles estão vendo que precisam fazer um upgrade aí de tecnologia. Aí começa a falar de computador quântico, começa a falar de energia livre, né? Começa a falar de fusão a frio, começa a falar de um bando de coisa que a gente acha que é pesquisa, e não é. Não é. Isso tudo são tecnologias antigas, já usadas. Antigamente eram muito usadas. Basta ver essas construções absurdas que a gente vê pelo mundo, né? Pirâmides, etc e tal. Escavações, recorte de pedras. Que tecnologia era essa, gente? Que a gente não tem hoje. Obviamente, eles tinham tecnologias muito mais avançadas. Esse motor a combustão que a gente vê, né, que a gente está acostumado aí, não é? Motor a diesel, a gasolina, para os aviões, turbina com querosene. Gente, isso aí não era para ter nada disso. Se o Nikola Tesla tivesse, vamos dizer, tido sucesso na reintrodução, porque ele também não descobriu nada. Isso aí, uma palestra, o nosso presidente falou, e os parceiros também já nos falaram, que ele estava trazendo tecnologia lá de trás. Inclusive, isso aí agora, entre aspas, é uma opinião minha, gente. Por favor, é uma dedução minha. Eu acho que ele trouxe e reciclou, entre aspas, determinadas tecnologias, principalmente essa de geração de eletricidade limpa, não é? Transmissão sem fio de eletricidade, ele trouxe da Tatara isso aí, gente. Tá? Para mim, ele resgatou isso aí de tecnologia da Tatara, que eles tinham isso. Eles tinham essa tecnologia. Por isso foram destruídos. Por isso aconteceu o grande reset com eles, especificamente. Foi um reset direcionado contra eles. Eu adoraria falar sobre esse assunto, mas, gente, não temos detalhes ainda. Eu estou louco para ter um contatão bom, uma conversa boa, para poder entender melhor isso daí. Porque, gente, é uma coisa para mim tão. Isso me choca tanto, é engraçado. Eu fico tão chocado. Essa questão da Tartária mexe muito comigo. Por inúmeras razões, não sei se é alguma memória, não sei o que é, mas também pelo fato
de a gente ver resquícios, né, mais ou menos recentes de uma civilização muito mais avançada do que a gente 200, 300 anos atrás, aqui, ó, virando a esquina, gente, embaixo das nossas forças, que foi sistematicamente escondida da gente, distorcida, não é? Escondida. Aí cria um monte de narrativa, né, de coisa para esconder. É impressionante, cara, como eles conseguiram isso. Conseguiram isso também por uma batalha, não é? Usando armamento desconhecido pelo pessoal, para justamente obliterar essa civilização. Com certeza tem dedo Anunnaki, com certeza. Vamos dizer, é a dedução minha mais lógica. Por quê? Porque sabemos que o grupo Anunnaki tem o controle consolidado de tudo aqui na Terra. Quando eu digo Terra, aqui o primeiro anel, então o mundinho aqui nosso, que a gente entende como nosso mundo. Eles têm o controle consolidado desde a época pós-diluviana, depois do dilúvio de Noé. Eles têm, vamos dizer, o controle consolidado. Tá? Então, assim, a gente sabe que não tinha ninguém com uma tecnologia superior ao da Tartária que conseguisse fazer o que fizeram. Não é? Com esse mud flood, não é? Esse enchente de lama que praticamente detonou e usaram 1800 e alguma coisa, teve um período lá, gente, que várias cidades pegaram fogo. Tiveram grandes incêndios, Chicago, São Francisco, São Petersburgo, um monte de lugar. Só que assim, fogo de destruir, derreter pedra, gente, de detonar tudo. É um negócio louco. Como assim? Que tecnologia? Fogo não destrói desse jeito. Umas coisas muito loucas, gente. Sempre com o dedo dessa galera por trás. E agora a gente está vendo a mesma coisa. Um reset sendo armado em cima dessa civilização aqui, atual nossa. Um reset que, 2 semanas atrás, Idibel confirmou, porque eu perguntei para ele, estamos vivendo um reset. É isso daí, Bilu? 99% pronto. Já aconteceram inúmeros resets no passado, em várias situações. Aqui, a gente está vivendo, não é? Não é esboço, já é a implementação de um novo reset, tá? Que vai ser bem cabuloso. Só que, como eu digo, como a gente vem falando, né? Nós de Dáquilo, um reset que está coincidindo propositalmente para ser mais cabuloso, mais eficaz na redução, não é, da população e tudo mais, não é, com uma transição cíclica braba, tá? Então estão duas coisas muito fortes acontecendo, não é? Essa parte geofísica que está começando a mexer, está começando a acelerar, já já vai dar uma empenada exponencial nas suas manifestações aí. Começar a chacoalhar para todo lado aí, tsunami, vulcão, essa parte mais braba está começando e já já vai dar uma empenada. Eu até estava conversando com algumas pessoas que vêm seguindo o que eu falei há um tempo atrás, situação em Nápoles, do Camp Flegrei, da caldeira, que está cada vez pior o negócio lá, está tremendo horrores. Na Sicília, a gente está vendo também o Etna, a gente está vendo também em Stromboli, não é? Um grupo de ilhas, Isole Eolie, né? Que está também numa situação. Ali está chacoalhando, aquilo ali vai ser complicadíssimo, gente. Não só ali, né? Em todo lugar, Indonésia também. A coisa está concomitante, a gente está vendo. Não é? Essa implementação desse reset, com várias, vamos dizer, ferramentas para implementar esse reset. Além do que, a gente está vendo essa forçação de barra, não é? Desse cenário apocalíptico no Oriente Médio.
é uma forçação de barra. Eles estão forçando isso aí, gente. Estão forçando esse quadro apocalíptico para que aconteça. Obviamente, eles pegam e interpretam da maneira que eles querem. Distorcem tudo. Eles têm na mão as grandes religiões, eles têm na mão a academia, então eles podem sempre vir com os especialistas. Isso aqui é isso, aquilo outro, que não sei o quê, que papapá. Eles podem vir, não é? Com explicações absurdas e esdrúxulas, mas que o pessoal que foi doutrinado dentro desse mindset, né? Dentro desse, vamos dizer, dessa matrix, vai fazer sentido, vai bater palma e vai ajoelhar, socorro, meu pai, me ajuda. Vai ficar inerte esperando, orando lá, para que alguma coisa venha salvar. Isso não vai acontecer, não funciona assim, gente. Não funciona dessa maneira. Entenderam? Então, é uma situação, gente, eu desviei completamente do que eu ia falar, mas é isso aí. Mas entenderam? Assim, é muito doido isso tudo. E o mais impressionante é a gente estar vendo tudo isso daí, né?